Em 2024, exploramos grandes perguntas sobre o universo, ciência e o futuro da humanidade. Hoje você vai relembrar os melhores momentos dessas reflexões. Nos últimos anos, cientistas ao redor do mundo têm feito descobertas surpreendentes que desafiam o impossível. Projetos liderados por universidades como Harvard e Yale já estão investigando formas de reverter a evolução genética das aves modernas, descendentes diretas dos dinossauros. O paleontólogo Dr. Jack Horner, um dos líderes nesse campo, acredita que as galinhas podem ser a chave para recriar dinossauros. Através da manipulação genética, os pesquisadores estão estudando como reativar traços ancestrais, como dentes, garras e caudas. Características que desapareceram há milhões de anos durante o processo evolutivo. Segundo ele, com os avanços da engenharia genética, isso pode ser possível em menos de 10 anos. Além disso, a inteligência artificial está revolucionando esse campo. Com sua capacidade de processar dados genéticos em velocidade recorde, a IA está ajudando cientistas a decifrar fragmentos de DNA que antes eram considerados inutilizáveis. Projetos de engenharia genética, como os realizados pelo brasileiro João Francisco Botelho, já conseguiram recriar características anatômicas dos dinossauros em embriões de aves, como pernas semelhantes às de répteis pré-históricos. Mas não se engane, a recriação de dinossauros ainda enfrenta grandes desafios. O DNA, que é o código da vida, se degrada com o tempo. No caso dos dinossauros, os fósseis mais antigos têm mais de 66 milhões de anos, o que torna quase impossível recuperar material genético completo. Por isso, a estratégia mais promissora é usar o DNA das aves modernas como base para recriar essas criaturas, adaptando genes que foram desativados ao longo da evolução. E aqui vem a grande pergunta: estamos preparados para lidar com essa possibilidade? Trazer dinossauros de volta à vida não é apenas um desafio científico, mas uma questão ética. A Terra de hoje não é o mesmo mundo que esses gigantes dominaram por 140 milhões de anos. Seriam eles uma ameaça para os ecossistemas modernos? Ou estaríamos brincando com forças que não conseguimos controlar? Será que a vida transcende o corpo físico e o que entendemos como realidade? Imagine um gigantesco anel subterrâneo com 27 quilômetros de extensão, escondido entre a Suíça e a França, onde partículas são aceleradas a velocidades próximas à da luz e colidem em experimentos que buscam responder aos maiores mistérios do universo. Esse é o Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, a máquina mais poderosa já construída pela ciência humana. Mas você sabia que, além de ser uma maravilha da tecnologia, ele é cercado por teorias que vão muito além da física? Algumas delas sugerem que o LHC pode abrir portais para outras dimensões. Será mesmo possível? Ou estamos apenas viajando na ficção científica? O LHC é um anel gigantesco onde feixes de prótons são lançados em direções opostas, colidindo em velocidades quase inimagináveis. O objetivo: descobrir partículas fundamentais que expliquem a composição do universo, como o famoso bóson de Higgs, também conhecido como a partícula de Deus. Mas o que acontece quando criamos tanta energia concentrada em um único ponto? Será que podemos realmente abrir portais para outras dimensões? A ciência avança com base em experimentos, mas é inegável que as especulações acompanham cada descoberta. Em 2016, rumores ganharam força quando relataram que o LHC poderia ter aberto um portal para outro universo. Alguns até sugerem que estranhos fenômenos climáticos, como tempestades de raios intensas sobre o laboratório, seriam indícios de algo fora do comum. Os cientistas negam, mas essas histórias alimentam teorias da conspiração e, claro, nossa imaginação. Afinal, a física moderna prevê que dimensões extras podem existir. Será que o LHC está nos aproximando dessas dimensões de forma que nem percebemos? Teóricos já levantaram questões intrigantes. O LHC poderia criar buracos negros em miniatura ou alterar o equilíbrio entre matéria e antimatéria no universo? Ainda que os cientistas garantam que esses eventos são improváveis, tais ideias geram debates sobre até onde devemos ir na exploração científica. E você, o que acha? Estamos nos aproximando de um novo nível de conhecimento sobre o cosmos? Ou brincando com forças que não compreendemos completamente?
Questões sobre a vida, a morte e nossa relação com o divino sempre nos intrigaram. Vamos relembrar algumas dessas reflexões. Se você já sentiu que seguir os passos de alguém que admira é o caminho para atingir suas metas de realização, então existe algo em você que se conecta com o que há de mais perfeito no universo, a fonte da criação. Imagine-se em um tempo onde as forças da natureza eram incompreendidas e o medo do desconhecido dominava. Nossos ancestrais, em sua busca por respostas, começaram a moldar o que conhecemos hoje como religião. Eles não apenas criaram mitos, mas estabeleceram as fundações para as sociedades modernas. No entanto, à medida que essas crenças se solidificavam, o medo passou a ser utilizado como uma poderosa ferramenta de controle. E não me interprete mal, eu não sou contra quem vai à igreja, ao templo, ou aonde encontra conforto. Eu também faço parte de um grupo religioso e me sinto muito bem lá. Sem o conhecimento científico que temos hoje, qualquer fenômeno inexplicável era atribuído à ação de deuses ou espíritos, e muitas vezes essas histórias vinham envoltas em mistério e terror. Quando faltavam argumentos racionais, construíam-se narrativas onde o desconhecido se tornava ameaçador, e o simples ato de questionar podia ser visto como uma ofensa gravíssima. Essa estratégia gerou um ambiente onde o medo não era apenas um subproduto da ignorância, mas uma arma deliberada. O inferno, por exemplo, foi muitas vezes descrito como o destino inevitável para aqueles que ousavam desafiar as verdades estabelecidas. É melhor não saber, diziam, pois a curiosidade pode levar à condenação eterna. Bruxas! Esse medo do desconhecido, cultivado por séculos, não só castrava a liberdade de pensamento, como também garantia a obediência cega. Era um método eficaz de controle, onde o poder se mantinha pela submissão dos mais fracos, que, aterrorizados, preferiam a segurança das sombras ao risco da luz do conhecimento. Mas o que podemos aprender dessas histórias antigas? Como essas primeiras crenças influenciam nossas decisões e comportamentos até hoje? A resposta está na forma como ainda somos muitas vezes, governados pelo medo, seja ele o medo de errar, de ser julgado ou de desafiar o status quo. No entanto, ao entender a origem desse medo, podemos começar a superá-lo, questionando as histórias que nos foram contadas e buscando a verdade que liberta, ao invés da ilusão que aprisiona. Extraídos do solo, uma amostra como essa. 8 tipos de flores que achamos que foram enterradas com o indivíduo. Tudo começou em um tempo onde os homens pouco se diferenciavam dos animais que os cercavam. As primeiras manifestações de religiosidade eram, no mínimo, bizarras aos nossos olhos modernos. Mas o que motivava esses rituais estranhos? A resposta está no medo e no desconhecimento. O homem primitivo acreditava que, ao sacrificar animais e até outros seres humanos, poderia aplacar a ira dos deuses. Mas por que isso fazia sentido para eles? Sempre o medo. Mas você já percebeu que ainda estamos fazendo isso? Calma, fique comigo que vou explicar. Mas antes vamos acompanhar mais um pouco a evolução. À medida que a humanidade avançava, as ideias também se transformavam. Com a incapacidade de entender um ser imaterial perfeito, um modelo divino, nossos ancestrais começaram a imaginar Deus à sua própria imagem, com forma humana, mas com poderes que superavam os limites da compreensão comum. No livro Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Foi assim que nasceu o conceito de deuses antropomórficos, que eram tão caprichosos e imprevisíveis quanto as forças da natureza que eles personificavam. Mas você já parou para pensar que se Deus é a inteligência, a imagem dele está no atributo e não na forma? Nossa inteligência é o que nos aproxima dele. Sempre estamos em busca de descobrir algo melhor, mais perfeito. Nossas realizações orbitam sempre o belo, o nobre e o elevado. Mas vamos ao conceito do que é religião. A palavra religião vem do latim religare, que significa ligar novamente ou reconectar. A raiz re sugere um novo ou renovado, e ligare significa ligar ou conectar. Nesse sentido, religião pode ser entendida como o processo de religação ou reconexão do ser humano com o divino, com Deus ou com uma realidade superior. A religião, nesse contexto etimológico, é a busca por restabelecer um vínculo que, de alguma forma, foi rompido ou que se perdeu.
É a tentativa de reconectar o indivíduo com a fonte da vida, com o Ser Supremo e com o propósito espiritual mais elevado, onde o ser humano busca se aproximar das qualidades divinas, seja através da devoção, da imitação dos atributos divinos, ou pela prática de valores e virtudes que espelham o caráter de Deus. Portanto, a religião, em sua essência etimológica, não é apenas um conjunto de crenças ou práticas, mas um caminho para restabelecer a ligação original e fundamental entre o homem e o divino, buscando alcançar a plenitude e a felicidade através dessa conexão profunda e transformadora. O povo hebreu, em meio a tantas nações politeístas, foi pioneiro em abraçar e divulgar a ideia do monoteísmo. Mas o que levou a essa transição? E por que essa mudança foi tão significativa? A evolução da ideia de Deus está intimamente ligada ao desenvolvimento da inteligência e é mais do que uma simples linha do tempo de crenças. Ela reflete o crescimento intelectual e moral da própria humanidade. Desde os rituais primitivos até a crença em um Deus único, cada passo nesse caminho revela algo profundo sobre nós mesmos, sobre nossos medos, nossas esperanças e nossa eterna busca por sentido. A ciência nos trouxe descobertas incríveis este ano, e algumas delas parecem até ficção científica. Desde o dia em que nascemos, estamos caminhando em direção à única certeza que todos temos: a morte. Não adianta correr, fazer aquela dieta saudável, ir ao médico toda semana. No final, todos vamos parar no mesmo lugar. Mas vamos ser honestos. Quem nunca pensou em driblar o fim inevitável e viver para sempre? A expectativa de vida no Brasil está em torno dos 76,6 anos, segundo o IBGE. Não é pouca coisa, considerando que, há pouco mais de 100 anos, viver até os 50 já era motivo de comemoração. Mas mesmo com toda a evolução dos medicamentos e cirurgias modernas, a ideia de imortalidade ainda é uma das maiores obsessões da humanidade. Desde os tempos antigos, alquimistas faziam de tudo para encontrar o elixir da vida eterna. Imagine só, uma poção mágica que curaria todas as doenças e manteria todo mundo jovem para sempre. Até o famoso Isaac Newton, pai da gravidade, teve sua fase de experimentos alquímicos. Ele buscava essa tal poção da juventude, mas, como você deve imaginar, a receita secreta nunca foi encontrada. E não era só na Europa, não. Na China, os alquimistas estavam misturando metais e manipulando elementos da natureza para criar suas fórmulas milagrosas. Hoje, estão estudando maneiras de manipular nossos genes para que as células nunca parem de se multiplicar, retardando o envelhecimento. Já ouvimos falar de órgãos criados em laboratório, clonagem e até de robôs médicos que poderiam circular em nossos corpos, reparando danos e combatendo doenças. E se congelássemos nossos corpos para viver no futuro? A criogenia surgiu como uma aposta ousada na década de 60. Em 1967, James Bedford foi o primeiro homem a ser congelado com essa técnica. Seu corpo permanece preservado até hoje, esperando ser descongelado quando a ciência descobrir como trazer alguém de volta à vida. Mas até agora, ainda não sabemos como reverter o processo. Então, se você está pensando em se congelar para viver no futuro, melhor esperar um pouco. Mesmo com todos esses avanços, uma coisa é certa: nosso corpo não foi feito para durar para sempre. Conforme envelhecemos, nossas células perdem a capacidade de se regenerar, os músculos encolhem e a densidade mineral dos ossos diminui. Estamos, geneticamente, programados para morrer. Mas alguns cientistas acreditam que o envelhecimento é apenas uma doença que um dia poderá ser curada. Imagine só, viver por séculos, talvez milênios. Agora pense comigo, como seria um mundo onde ninguém envelhece? Parece o paraíso, né? Uma população mais saudável, menos dores crônicas e doenças como Alzheimer e Parkinson poderiam se tornar coisa do passado. Imagine poder riscar todos os itens da sua lista de desejos sem se preocupar com o tempo que resta. Conhecer seus tataranetos e até os filhos deles. Mas vamos dar um passo atrás e pensar nas consequências. Se ninguém envelhecesse, a população mundial explodiria. Parar de envelhecer não significa parar de ter filhos, certo? Logo, o planeta ficaria lotado, com cada vez menos espaço e recursos para todos.
Teríamos problemas para encontrar moradia, comida e o custo de vida subiria cada vez mais. Sem aposentadorias e com menos vagas de emprego, os mais jovens enfrentariam uma verdadeira batalha para entrar no mercado de trabalho. Profissões ligadas ao envelhecimento, como medicina geriátrica e serviços funerários, perderiam seu lugar. Com o aumento da população e o uso desenfreado dos recursos, a crise climática poderia se agravar ainda mais. Em pouco tempo, poderíamos nos ver desejando envelhecer novamente, só para escapar desse pesadelo claustrofóbico. A verdade é que, por mais desagradáveis que sejam, o envelhecimento e a morte fazem parte de um ciclo natural. Mesmo que não gostemos de pensar nisso, a humanidade precisa dessa renovação constante. À medida que envelhecemos, a Terra se rejuvenesce através da evolução. Todos os seres vivos, um dia, precisam sair de cena para dar lugar a novos organismos mais saudáveis e adaptados. É assim que o mundo continua jovem e vibrante há bilhões de anos. É importante lembrar que esse processo faz parte de algo maior. Claro, seria ótimo ficar jovem por mais um tempinho, e muitos cientistas estão trabalhando nisso. Projetos como a biotecnologia de rejuvenescimento tentam reverter os efeitos do envelhecimento sem interromper o processo por completo. No fim das contas, a busca pela juventude eterna nos leva a um dilema profundo. Será que vale a pena viver para sempre? O desejo de evitar o envelhecimento e escapar da morte é compreensível. Mas talvez o que dê sentido à vida seja justamente o fato de ela ser finita. Obrigado por acompanhar essa jornada incrível em 2024. Espero que 2025 traga ainda mais reflexões e descobertas. Feliz Ano Novo!